Benvenute e benvenuti a questo nuovo video qui sul canale Cabana Italiana, qui sul mio canale. Ou seja, em português, bem-vindas e bem-vindos a esse novo vídeo aqui no canal Cabana Italiana, onde você aprende italiano e conhece muitas coisas, muitas curiosidades e muitas informações sobre a Itália, sobre a cultura italiana, sobre os italianos no geral e o italiano, inclusive. Hoje eu trago aqui para vocês 5 curiosidades sobre a Itália que talvez surpreendam vocês. Então vamos começar imediatamente. A primeira curiosidade aqui, que quando eu descobri eu fiquei um pouco triste, na verdade, é que quando as crianças nascem, a regra é que as crianças só recebam o sobrenome do pai. Portanto, como que fica? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O pai chama Mario Rossi. A mãe chama Laura Chiabotto. O filho, como recebe o sobrenome somente do pai, tem o sobrenome Rossi e um nome. Aí a pessoa pode escolher o nome. Eu tenho aqui, por exemplo, Francesco. Um exemplo poderia ser Matteo, poderia ser Luca, poderia ser vários, tá? Essa é a regra. Por que existe isso, Sara? Bom, tudo começou com uma consuetude em base à qual as pessoas viam como certo e como um dever dar o sobrenome do pai ao filho. Por quê? Porque, claramente, a gente sabe quando a mãe está grávida que aquele filho é dela, né? Porque está dentro dela, obviamente. O que não é certo, o que não é claro, o que não é automático, o que não é seguro, é quem é o pai dessa criança, ou dessas crianças se forem gêmeos, certo? Portanto, dar o sobrenome do pai era uma forma de se certificar que aquela criança era filha daquele homem, daquele pai. Por isso, depois foi adicionado ao Código Civil da Itália, que é de 1942, esse artigo aqui, artigo 262, que é rubricato, que o título é Cognome del figlio nato fuori del matrimonio, ou seja, sobrenome do filho nascido fora do matrimônio, ou seja, onde não havia matrimônio. E o que tem escrito aqui? Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, ou seja, o filho natural recebe e assume o sobrenome do pai ou da mãe, do genitor, que primeiro o reconheceu, ou a reconheceu se for mulher, claramente. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre. Ou seja, se o reconhecimento aconteceu contemporaneamente, no mesmo momento, por parte dos dois pais, o filho natural recebe o sobrenome do pai. Exatamente. O que aconteceu? Isso fez com que, durante muitos anos após a entrada em vigor do Código Civil, né, em 1942, como eu falei para vocês, as mulheres, e não somente mulheres, começassem a pensar, mas eu acho isso injusto, né? Eu acho isso injusto porque se eu nascer mulher, eu vou ser condenada, vou estar condenada a não poder passar o meu sobrenome, a minha história, todas as minhas raízes para o meu filho, que só vai receber o sobrenome do meu marido, do meu namorado, enfim, do pai do meu filho, da minha filha. Entendeu? E muitas vezes pais em si mesmo, sabendo dessa responsabilidade e terem que transmitir o próprio sobrenome para o filho, queriam ter filhos homens, porque assim, se tivessem filhos homens, o sobrenome iria poder ser transmitido para outras gerações. Sim. Então, quando os pais não tinham filhos homens e somente filhas mulheres, muitos ficavam frustrados por causa disso. E acabavam dando a culpa nas crianças, sendo que elas não tinham culpa, claramente. Por isso, a Corte Constitucional da Itália foi chamada a se pronunciar sobre uma ilegitimidade constitucional dessa disposição, desse artigo 262, esse daqui, que atribuía automaticamente o sobrenome do pai ao filho recém-nascido. A Corte Constitucional se pronunciou sobre e falou que não é legítimo assegnare automaticamente il cognome del padre al bambino. Ou seja, não é legítimo atribuir automaticamente o sobrenome do pai à criança. Portanto, o que aconteceu? Hoje em dia é possível, através do consenso dado por parte dos dois pais no momento da registração da criança no comune, ou seja, na prefeitura, né, daquela cidade onde eles moram, é possível que eles deem todos os dois sobrenomes, o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. Porém, a diferença de como acontece no Brasil, onde há o nome da criança, ou dois nomes, né, se tiver dois nomes, o sobrenome da mãe, ou mais sobrenomes, e o sobrenome do pai, aqui na Itália acontece o contrário. Primeiro é o sobrenome do pai e só após o sobrenome da mãe.
Portanto, no exemplo de antes, pai Mario Rossi, mãe Laura Chiabotto, o nome do filho, se os dois quiserem, se os dois darem um consenso, vai ser Francesco Rossi Chiabotto e não Francesco Chiabotto Rossi. Tem essa inversão. Porém, se só a mãe quiser dar o sobrenome dela para o filho e o pai não quiser, o filho não vai receber. Infelizmente, a Corte Constitucional decidiu assim e a circolare número 1 de 2017, essa circular número 1 de 2017 do Ministério do Interior, Ministério dell'Interno na Itália, sanou todas as dúvidas. Se i genitori vogliono, il bambino può avere sia il cognome del padre sia il cognome della madre. Ou seja, se os pais querem, a criança, ou pode ser menina, pode ser menino, pode ter seja o sobrenome do pai, seja o sobrenome da mãe. Porém, não dá para a criança ter somente o sobrenome da mãe, se ele tiver um pai também, ok? Claramente, se somente uma mãe, né, e não um pai adotar a criança, aí sim a criança vai ter o sobrenome da mãe, mas é uma exceção. A regra é que o sobrenome do pai é aquele dado. Hoje em dia acontece muito de as crianças terem os dois sobrenomes, né? Mas o que acontece também? Essa sentença só faz com que as pessoas nascidas após ela, ou seja, a partir de 2016, tenham a possibilidade de ter dois sobrenomes. Se um casal teve dois filhos antes de 2016 e essas crianças só têm um sobrenome, o sobrenome do pai, e eles tiverem um filho depois e quiserem botar os dois sobrenomes, claramente as três crianças vão ter sobrenomes diferentes, né? Então tem que ver isso também na hora de decidir o que fazer. Eu particularmente prefiro que a criança tenha os dois sobrenomes. Eu moro aqui na Itália, não tenho dois sobrenomes, só tenho o sobrenome do meu pai, mas no Brasil eu tenho o sobrenome da minha mãe também, né? Então, sim, eu tenho isso. Então, sei o que significa. Outra curiosidade muito legal é que a água da torneira aqui é potável, então você pode beber ela sem se preocupar. É muito comum você ver, principalmente em cidades históricas, cidades artísticas, de arte, né? Você vê turistas tomando água dessas fontes assim, que tem uma torneira. Você vê os turistas pegando uma garrafinha pequena e enchendo, porque sabem que a água dali é potável. Ou você pode fazer isso tranquilamente na torneira da sua casa. Você pode beber. Tem muita gente que bebe e não gasta dinheiro comprando essas águas assim. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de beber essa água aqui. O sabor é diferente. Eu me acostumei já com esse sabor daqui, dessa água aqui. Mas você pode tomar aqui, não tem nenhum tipo de bactéria. Então, você pode tranquilamente beber. Trouxe aqui a foto dessa fontana, que é fonte, né? Fontana é fonte em italiano. Fontana della Barcaccia, em Piazza di Spagna, Roma, que é essa praça muito famosa, por sinal, de Roma, onde as pessoas podem, sabe, tá vendo essa coisinha aqui? Isso daqui, você pode botar o seu pé aqui e encher a sua garrafinha. Você apenas não pode entrar aqui dentro e encher a sua garrafinha, porque isso aí você é multado, certo? Então você enche, eu já fiz isso mesmo. Claramente tem o sabor de água da torneira, não é essa água aqui, mas é bom mesmo, né? Principalmente quando tá muito quente, quando tá em estate, né? Quando é verão, aqui faz muito, muito calor mesmo. E principalmente para essas pessoas, para turistas que vão a Roma, vão Veneza e tudo mais, e tem que caminhar muito para conhecer os lugares, né? Os pontos turísticos. Debaixo do sol, realmente um pouquinho d'água não faz mal. Outra curiosidade é que na Itália um casal de homossexuais não pode se casar. Como assim, Sara? A Itália é um país homofóbico? Não, a Itália no geral não é um país homofóbico. Claro que você pode sim encontrar pessoas homofóbicas, mas aí vão ser pessoas, não é um país inteiro. Portanto, não é que homossexuais não podem viver juntos. Eles podem sim, mas eles não podem se casar. Porque o matrimônio, que é casamento em italiano, é um instituto direcionado somente a um casal de pessoas de sexos diferentes. Então, sim, duas pessoas de sexos diferentes podem se casar e vai haver matrimônio. Porém, um casal de homossexuais pode sim se unir, mas não é matrimônio, chama-se de unione civile. Trouxe aqui uma foto de um casal que acabou de se unir em unione civile. As pessoas que se casam têm determinados direitos e deveres, né, e obrigações. Do mesmo jeito, essas pessoas têm determinados deveres e obrigações e direitos. Então, a única coisa que muda é que de um casal
homossexual que se uniu em união civil, unione civile, que foi introduzida por essa lei Tiriná, lei número 76 de 2016, essas pessoas, elas não têm a obrigação de ser fiéis, não existe a obrigação jurídica de fidelidade e também de colaboração. Além disso, elas têm os mesmos direitos e deveres de pessoas que são casadas, né? De um homem e de uma mulher casados. Interessante, eu acho. Outra curiosidade é que na Itália você pode dirigir a partir dos 14 anos de idade. Falei sobre isso no meu perfil no Instagram, as pessoas falaram, Sara, como assim? Não é perigoso para esses adolescentes já entrarem no trânsito aos 14 anos de idade? Bom, existem vários limites que eles têm que respeitar. Por exemplo, eles podem dirigir, claramente fazendo exame teórico, fazendo exame prático, de uma patente que é chamada AM, patente AM em italiano, patente é o nome de carteira de habilitação. Então, se você tem uma patente, você é habilitado, você tem uma carteira de habilitação para dirigir. E eles têm que respeitar na hora de comprar um veículo ou num motorino, que é um ciclomotor, que é uma moto que tem determinada potência, no caso é 4 kW, né, máxima, e eles têm que sempre respeitar a velocidade máxima de 45 km por hora. E também a cilindrada máxima de 50 cc. Então, esse modelo aqui é o mais comum de se ver. Eu mesmo estudei com pessoas que tinham essa daqui e que você andava assim, você tem que usar capacete e você não pode transportar ninguém somente a partir dos 16 anos, você pode transportar uma pessoa. Então, dos 14 até 16 anos, então você pode andar sozinho, seja com uma dessa, com um motorino, seja com uma maquinina, que é isso daqui, ok? Que tem uma potência máxima de 6 kW e uma velocidade máxima de 45 km por hora. E o câmbio é automático, então você não tem que passar para a primeira, passar para a segunda, só tem uma e a ré, né, para você dar ré, apenas. Essa daqui eu fui procurar na internet e é engraçado porque esses carrinhos, né, ou esses motorinos, mesmo eles sendo menos potentes e menos rápidos, eles custam mais. Procurei saber sobre essa daqui, que essa marca aqui é a Châtenay, que eu acho muito legal. E essa daqui eu procurei e o preço dela, que é essa daqui, ó. O preço dela, que eu vi, é de 12.297 euros, que faz 75 mil reais. Então, pessoal, custa muito mais, porque você consegue comprar um carro aqui por 8 mil euros, 8.500 euros, 9 mil euros no máximo. Um carro para pessoas de 18 anos, né? Ou seja, com 4 portas e tudo mais. Essa daqui tem 2 portas, cabe por pouco 2 pessoas e custa quase 75 mil reais, quase 12.300 euros, que é muito caro mesmo. A partir dos 16 anos, então, vocês podem acompanhar uma pessoa nisso daqui e nesse aqui também. Só a partir dos 18 que você pode acompanhar mais. Mas, por exemplo, nessa daqui não cabe 4 pessoas, então você é limitado. E aqui muito menos, né? Máximo 2 pessoas. Última curiosidade é que na Itália você pode jogar papel higiênico dentro do sanitário, que não vai entupir. Existem lugares, né, que tem banheiros que entopem, mas aí eles mostram, eles botam lá um papel falando que não bote no sanitário, bote na lixeira. E aí você bota. Mas existem lugares, tipo esse daqui, esse cartão aqui da Milano Malpensa, que pra quem não sabe é o aeroporto de Milano, um deles, né, que existe também Milano Linate. O Milano Malpensa escreve aqui, si prega a digitare solo la carta igienica nel VC, que significa para você jogar apenas carta higiênica, papel higiênico no sanitário. Provavelmente outras pessoas jogaram outras coisas, então, né, houve problema e eles botaram isso, né? Mas, se tiver lixeira, você pode botar lixeira também. Você pode botar higiênico na lixeira também. Mas, você pode botar tranquilamente no vaso sanitário que nada vai acontecer. Você não vai ter que pagar se entupir. Fique tranquilo. E eu também trouxe isso daqui, que foi uma comunicação desse comune aqui de Vallo Torinese, na província de Torino. Que, pra quem não sabe, fica na região Piemonte. E aqui fala, si invita la popolazione a non gettare nel vaso sanitario water cose diverse da carta igienica, in quanto provoca malfunzionamento al depuratore comunale. Eles erraram aqui, eles escreveram depuratore, errado, é depuratore, que significa, a gente convida a população a não jogar no vaso sanitário, water, coisas diferentes do papel higiênico, porque provoca
mau funcionamentos ao depurador, né, a depuração comunal. Então aqui não deve ser jogado fora nem lenços umedecidos, nem cotonete, nem absorvente, nem camisinha, nem jornais, e agradecem pela colaboração. Então, essas foram as 5 curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem botar aqui nos comentários, eu vou responder. Então, alla próxima e ao próximo vídeo. Até a próxima e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!